Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando nossa aula número 12 de economia monetária. A aula passada a gente conversou bastante sobre a taxa de juros exógenas, como a taxa de juros que é fora do mercado, a taxa de juros que não é gerada pelo mercado, acaba impactando na liquidez da moeda. Então a gente conversou bastante sobre como até o Estado intervém nessa situação, certo? De como a taxa de juros pode ser, vamos supor, manipulada até um certo patamar. Então, tem o seu limite o seu máximo e seu mínimo, no qual ele consegue fazer com que a gente vai ter oferta ou demanda por moeda. Então, é possível, sim, fazer essas alterações na taxa de juro, dadas as políticas monetárias, dadas as políticas que o Estado coloca dentro de sua intervenção e dentro da sua possibilidade, do seu limite, para que isso potencialize a economia, certo? Então, nesses tipos de situações, em algumas situações, para que principalmente se aumente o consumo, as alterações na taxa de juro auxilia bastante. Dessa forma, a gente vai tentar entender como esses impactos da taxa de juro e como esse comportamento do mercado acaba impactando diretamente no desemprego. Ou seja, a preferência pela liquidez, você ter uma moeda mais líquida, que a gente fala, né, uma moeda que tem uma circulação melhor, irá impactar no desemprego ou não. Então, a gente vai ver a teoria de diversos pensadores e como que eles viam esse ponto de vista e como nós também conseguimos trazer para o nosso dia a dia, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês da nossa aula para ficar mais fácil para nós discutirmos. Então, hoje a gente vai falar pela preferência pela liquidez versus o desemprego permanente. Então, como a liquidez da moeda vai acabar impactando no desemprego em diversas situações, ok? Então, vamos. O excesso de moeda provoca a inflação no ponto de vista do monetarista. Então, se nós temos muita moeda no mercado, a gente vai ter o problema da inflação. A escassez de moeda em circulação ativa causa o desemprego, segundo o ponto de vista de um keynesiano, fundamentalista. Então, essa parece a principal lei que se deriva da lei da oferta e da procura, que pegou mentes assumidamente heterodoxas no campo pós-keynesiano. Então, se você tem um excesso de moeda, você vai ter a inflação, e se você tem a falta, a gente vai acabar gerando o desemprego, porque a escassez da moeda na economia gera que a falta de circulação da moeda. E o que faz circular a moeda, basicamente? Não é o consumo? Se há o consumo, há a circulação da moeda. E se há o consumo, há aumento da produção. Então, essa cadeia de fatores acaba impactando diretamente no desemprego. Então, uma corrente entre os pós-keynesianos, a fundamentalista, tende a considerar as variações de emprego ligadas a alterações da preferência pela liquidez dos agentes econômicos, como é a própria essência da teoria do subemprego elaborada por Keynes. No entanto, existe uma crítica nessa versão e coloca em questão se realmente a moeda origina o desemprego. Então, o que a gente vai tentar entender e ver algumas relações de como a circulação da moeda e a forma que, se a liquidez dela, né, a preferência pela liquidez, vai impactar no desemprego permanente. A gente viu em várias aulas dizendo que quando uma moeda é valorizada, esse país ele tem mais investimentos, correto? Então, vários empresários terão mais confiabilidade em aplicar sua moeda ou seus investimentos em países que a moeda seja mais líquida, né? Que ele tenha mais lucro com isso. Dessa forma, com mais investimentos, haverá mais produção, com mais tecnologia, haverá mais produção, e por consequência, haverá um maior consumo. E as pessoas, para consumir, teriam que ter renda, correto? E essas pessoas, para ter renda, como a gente até discutiu na aula de economia política, né? Elas precisam ter um emprego, elas precisam vender sua força de trabalho. Foi isso que a gente viu ontem. Então, para que as pessoas consumam, elas precisam ter uma renda. Então, quanto mais líquida a moeda, quanto mais confiável essa moeda, maior investimento um país terá. Então, com maiores investimentos, ele gerará maior produção e, por consequência,
maior emprego. Então, dentro da corrente pós-keynesianas, a fundamentalistas, eles acreditam nisso. Há algumas críticas que a gente vai ver também nessa relação de que se sim impacta ou não na origem do desemprego, mas basicamente eles analisam essa forma de que se uma moeda ela é mais, vamos dizer, aceitável, ela gera mais emprego. Então, a crítica principal em relação a essa teoria é que a demanda especulativa por moeda não pode ser, por definição, senão temporária. Então, a demanda por especulação, ela não pode ser temporária, certo? Ela tem que sempre demandar uma moeda especulativa para que no longo prazo, quando a gente fala de especulação, essa moeda seja sempre valorizada. Então, ela não pode ser temporária. Então, se uma moeda ela é valorizada num curto espaço de tempo, ela vai gerar emprego somente no curto espaço de tempo. Então, ela não vai ter um emprego permanente, ou seja, ela vai gerar emprego num curto espaço de tempo. Então, para que isso ocorra, a demanda por moeda especulativa, ela não pode ser temporária, ela tem que ser de longo prazo. Então, as variações de empregos, elas vão estar ligadas às variações temporárias da preferência pela liquidez dos agentes, de modo tal que a armadilha de liquidez, quando emerge, opõe-se à baixa da taxa de juros e bloqueia o investimento. Ou seja, essas variações do emprego, porque se a demanda especulativa ela não ocorrer no longo prazo, ela ocorrer só no curto prazo, ela vai ter uma variação de emprego, não vai? Então, quanto mais valorizada a moeda está, maior será o emprego, e quanto menos valorizada, eu vou ter um aumento no desemprego. Então, essa preferência pela liquidez dos agentes, ela tem que ser mais, vamos dizer, concisa, tem que ser mais firme, tem que durar mais espaço de tempo, senão ela vai acabar caindo na armadilha da liquidez que a gente já viu nas aulas anteriores, de que você especula que aquela moeda vai ser realmente valorizada no longo prazo, e você vai chegar no longo prazo e para realizar o investimento, essa moeda não vai estar tão valorizada, e você acaba caindo na armadilha de liquidez. Então, a crítica para que a moeda impacte na geração de empregos, ela deve ter alguns fatores que não atrapalhariam esse processo, para que não haja o desemprego, certo? Então, desse ponto de vista, essa primeira crítica que nós estamos olhando, se a moeda não for sempre estável, se a moeda não for líquida sempre, ela não tiver essa preferência pela liquidez no mercado, ela, no longo prazo, a gente vai ter essa redução do emprego. Vai ter realmente a baixa do desemprego, porque você vai ter, em poucos períodos de tempo, bom emprego, e no longo prazo você não vai ter um emprego tão consistente, então vai ter uma geração de desemprego. Então, essa hipótese, ela não explica o desemprego permanente a médio e longo prazo. Em outras palavras, o argumento à base da armadilha de liquidez não justifica o desemprego no longo prazo. Então, ele percebe que no longo prazo, somente a armadilha de liquidez, ele não vai explicar o desemprego. Então, você, além do problema da demanda especulativa, da armadilha de liquidez, e a gente vai se opor à baixa taxa de juros que bloqueia o investimento. Por quê? Se a moeda não for tão líquida, quando a taxa de juros for baixa e não estar valorizada essa moeda, no longo prazo, ela vai gerar o desemprego. Então, são esses três fatores, não somente a hipótese da armadilha de liquidez, no qual você espera que a moeda no futuro esteja valorizada, mas são vários fatores que vai estar impactando que no longo prazo você gere o desemprego. Então, na teoria geral de Keynes, o subemprego, que, do ponto de vista dele, seria o aumento da poupança, que ele traz como consequência a baixa do consumo. Então, quando tem o subemprego da economia, é quando as pessoas estão guardando muita moeda, e o consumo está muito baixo. Então, a diminuição da demanda vai ocorrer, então vai se demandar menos por produtos, e, por fim, eu vou ter pouco investimento. Então, quando a gente olha do ponto de vista de Keynes, que ele analisa o subemprego, é quando eu tenho muito dinheiro guardado, então a moeda está sendo muito guardada, então eu tenho baixo consumo e pouco investimento. Isso que vai acabar gerando um subemprego, certo? Então, aparece como possível, nessa situação,
nesse ponto de vista, a situação do subemprego, ela vai aparecer como possível, porque o lucro máximo antecipado, ele impulsiona as diversas decisões de investimento. Então, ele pode resultar num multiplicador com um nível de emprego inferior ao desejável do pleno emprego. Ou seja, quando se tem esse ponto de vista de subemprego numa economia, quando as pessoas estão preferindo poupar mais, guardar mais do que investir, a gente vai ver um multiplicador muito pequeno de emprego. Vai gerar emprego? Ele vai gerar, mas ele é muito inferior ao pleno emprego, ao que se gostaria que fosse, certo? A gente vamos novamente citar a atual situação da pandemia, né? Que a gente conseguiu ver muito isso, um aumento muito grande da poupança e baixo investimento. Então a moeda ficou menos valorizada. Por quê? Porque as pessoas estão guardando muito, especulando que no futuro essa moeda se valorize, correto? Então é isso que a gente está vendo nesse período. A gente já houve uma recuperação, a gente já percebeu um fôlego da economia, porque já voltou as pessoas a consumirem lentamente, mas elas já estão consumindo, então a gente consegue ver aos poucos. Então, vocês podem falar assim, professora, mas há uma geração de emprego. Pode haver nesse período uma geração de emprego, mas ele não é a geração desejável, ok? Então, dentro dessa situação de de subemprego, visto na teoria de Keynes, começa a perceber que a moeda acaba impactando nessa situação na geração de empregos, certo? Então, o lucro que os investidores esperam obter não tem nenhuma razão para ser associado ao nível de produção de pleno emprego. Então, o que eles esperam, então, a demanda especulativa no futuro, que eles tenham para obter um nível de produção maior, não é o suficiente, não é o que eles desejariam ainda se ter. Então, nessa explicação do impulso para a decisão de gastos, não há necessidade para apelar aos fatores monetários. Por quê? Porque nesse momento a decisão de investimento ainda é muito baixa. Então, quando há essa situação de subemprego, onde aumenta a poupança e diminui o investimento, cada vez o emprego se multiplicará uma taxa decrescente, como a gente fala. Então, será taxas menores. Então, a moeda, como ela não está tão valorizada, o investimento é menor, há esse subemprego, porque os multiplicadores, a geração de emprego é muito baixa. Então, o que a gente viu anteriormente? Que em situações especulativas de longo prazo, onde as pessoas guardam a moeda esperando que no futuro essa se valorize e caia na armadilha de liquidez, juntamente com a taxa de juros em baixa, acaba impactando porque também o investimento é menor, concorda comigo? Então, se há um menor de investimento, então se a moeda não há preferência por liquidez, diminui a geração de empregos, né? O emprego dos fatores. Da mesma forma, na teoria de subemprego de Keynes, se há um aumento de poupança, há um baixo consumo, né? As pessoas não estão consumindo muito. Então, a decisão de gastos, a decisão de gerar os fatores de produção e ter esse pleno emprego também vai ser muito baixa. Então, há também uma geração muito baixa de empregos na situação do subemprego de Keynes, na teoria, né? Outra explicação dos subempregos, exposta na teoria geral de Keynes, apega-se à própria natureza da moeda. Então, é outro ponto de vista que ele começa a perceber que nessa parte de subemprego, nessa geração de subemprego, também a própria natureza da moeda acaba impactando. Então, a detenção de um ativo depende da comparação dos benefícios e dos custos ligados a essa posse de moeda. Então, na ideia de Keynes, é que as taxas de juros próprias dos diversos ativos devem, no mínimo, se aliar à moeda. Então, por mais que eu tenha diversos ativos que gerem lucro, que gerem mais moeda, ela deve se aliar à moeda oficial, né? Na função da natureza da moeda, na função de troca, na questão de valorizar a moeda e de ter preferência para que ela seja um meio de troca, né? Para que ela seja o seu instrumento de troca. Então, por mais que você tenha diversos ativos que substituem a moeda, a gente pode dizer assim, mas esses ativos também devem se alinhar à moeda, eles também devem ser valorizados quanto à moeda. Então, se a expectativa é delas se situarem abaixo do prêmio de liquidez, lembra que a gente viu na aula passada
que é o prêmio que você recebe por você estar demandando moeda ou por você estar retendo moeda. Então, se as expectativas desses ativos se situarem abaixo ao prêmio de liquidez do ativo monetário, é necessário para atingir o pleno emprego provocar a baixa da taxa de juros da própria moeda. Ou seja, então eu preciso ter um equilíbrio entre os ativos monetários e a própria moeda em si, né? Eu preciso que eles sejam valorizados tanto quanto, porque o prêmio de liquidez é que a moeda seja valorizada. Então, para que eu consiga atingir o pleno emprego dos fatores de produção e que eu gere emprego dentro de uma economia, eu preciso que tanto os ativos monetários quanto a própria moeda seja valorizada. Então, eu preciso desse equilíbrio para que não haja a situação de subemprego. Por quê? Porque até os ativos monetários são investimentos. Vocês concordam comigo? Quando vocês pegam uma moeda que você tem guardada, certo? Na sua casa. E igual o exemplo que o João deu ontem. Ah, professora, nesse gráfico você consegue ver o quanto que valorizou a moeda. Então, você vê uma valorização da moeda, da minha moeda, que está guardada em casa, né? Então, o ativo também é um investimento. Então, se eu tenho uma moeda e eu invisto essa moeda gerando mais moeda, ela também vai se mostrar uma liquidez maior. Por quê? Porque a minha moeda está valorizada. Eu estou investindo nela e eu estou gerando mais moeda com isso, ok? Então, eu não só poupo, eu só faço investimento de moeda somente para gastar e evitar o consumo. Não, quando a gente fala, nós falamos, né, de ativos monetários, esses ativos também devem estar valorizados assim como a moeda. Então, é para que gere o pleno emprego, correto? Então, não é somente a moeda, também os ativos monetários têm que gerar e ser valorizados da mesma forma que a moeda, certo? Então, há a possibilidade de recorrer a recursos de terceiros, através de empréstimos que criam endogeneamente, ou seja, na relação do sistema bancário, clientes, ou seja, dentro do próprio sistema. Então, não é aquela moeda que a gente viu na aula passada, não é a moeda exógena, a taxa de juros exógena, e sim a taxa de juros endógena, no próprio sistema, aqui nessa relação bancário-cliente. Então, a moeda, essa hipótese, é irrealista tanto dentro do regime padrão ouro, quanto no sistema monetário moderno. Ou seja, então, quando a gente recorre a esses recursos que criam moeda endogeneamente, ela não vai ser tão realista para a geração de empregos dentro da economia. Assim como o padrão ouro. Por quê? O padrão ouro, por mais que ele gerasse moeda, era somente para troca. Então, a gente não tinha aquela relação de investimento com tudo isso. Então, isso acaba, dentro do sistema monetário moderno, não trazendo um impacto tão grande. Então, no primeiro caso, a taxa de juros própria do ouro não pode ser considerada como independente das taxas de juros próprias de outros ativos, porque a diferença entre essas justifica o movimento internacional do ouro, ou seja, um investimento é muito diferente do outro, então um pode estar mais valorizado que o outro. Então, dentro do sistema monetário, a gente não pode comparar um ativo, vamos dizer, dependendo dos ativos, com o outro. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu vou investir minha moeda na poupança, né? Quanto que você ganha por ano para estar investindo sua moeda na poupança? Eu falo, professor, mas eu invisto minha moeda na CDI. Tá, então quanto que você ganha na CDI? Eu posso comparar que a moeda vai ter o mesmo investimento? Elas estão investindo da mesma forma? Vocês podem falar até de outros ativos para mim. Vocês podem falar, professor, mas tem as ações da Bolsa, eu tenho títulos do governo, eu tenho outros ativos que podem gerar moeda e transformar ela mais líquida. Mas pensem sempre nessa relação de que um ativo é diferente do outro e como esse ativo pode estar gerando mais investimentos, certo? No longo prazo. Para quê? Para a gente não cair na armadilha de liquidez. E dessa forma, vai impactar em todo o sistema econômico. Por quê? Porque a gente não está falando somente de nós aqui, não somente dos nossos investimentos. Pensa em toda uma economia agindo com isso, para que a moeda se torne mais líquida. Então, todo o comportamento da economia vai impactar também na geração de emprego. Então, esse comportamento de investir em ativos e investir em situações que transformem essa economia e que valorizem a moeda para que ela não impacte e não acabam gerando um desemprego, conforme a gente está vendo aqui dentro da teoria dos pensadores.
Então, no sistema de crédito, as autoridades monetárias são incapazes de fixar uma taxa de juros em termos de. Oh, perdão, passei. Em termos do poder de compra da moeda, ou seja, uma taxa de juros real ex ante. Então, como a gente viu na aula passada, o sistema de crédito, igual aqui a relação sistema bancário-cliente, eles não conseguem fixar essas taxas de juros que as autoridades monetárias conseguiriam fazer, certo? Então, tipo, dentro do sistema bancário, fica difícil fazer aquela relação que nós vimos anteriormente para ajudar a ter um desenvolvimento na economia. Assim, mesmo que a moeda não seja retida, ou seja, mesmo que você não retenha essa moeda, não é de supor que numa economia nas quais as decisões de investir são tomadas individualmente, de maneira descentralizada, possa alcançar sistematicamente o pleno emprego da força de trabalho existente, que foi o que eu acabei de dizer. Então, numa economia onde as decisões são individuais, que a gente trata individualmente, dificilmente a gente vai conseguir gerar o pleno emprego, porque cada pessoa tem a decisão de investir ou não. Então, fica difícil a gente pensar num todo. Então, assim, professor, então a gente nunca vai alcançar o pleno emprego, dependendo da forma, da preferência pela liquidez da moeda, dificilmente a gente vai conseguir empregar todos os fatores de produção e gerar uma força de trabalho, certo? Então, ter o pleno emprego dos fatores de produção e ter uma geração de força de trabalho, tendo que a moeda seria o impacto de tudo isso, e ter a preferência por liquidez. Então, a economia, o desemprego não depende do alojamento monetário individual, ou seja, da reserva ociosa, mas simplesmente do impulso de gastar dos empreendedores. Ou seja, então, esse desemprego vai depender muito se esse empreendedor quer gastar ou quer gerar investimentos, certo? Então, a gente vai depender, sim, além dessa reserva ociosa, claro, que fica essa moeda parada, mas dos impulsos que os empreendedores têm de gastar ou não, ou de investir. Até alguns autores mais simpáticos aos pensamentos de Keynes questionam sua tentativa de fundamentar a teoria do equilíbrio com o desemprego no longo prazo, sobre a liquidez. E essa concepção do impulso inato à ação, que em si não teria qualquer conteúdo explicativo. Então, tem muitas pessoas que acreditam dentro mesmo que sejam, igual está dizendo aqui, simpáticos à teoria de Keynes, dizendo que esse impacto da liquidez da moeda não geraria o desemprego permanente, que não seria isso. Ou seja, o que gera o desemprego permanente seria a não aplicação do pleno emprego dos fatores de produção, mas que pode gerar mais força de trabalho. Mas dentro do ponto de vista de Keynes e de sua teoria, isso mostra que, sim, é possível que a preferência de liquidez pode impactar no desemprego permanente. Então, somar outras explicações dos determinantes de investimentos, por exemplo, sobre outros pontos de vista sobre o investimento e que impactaria na geração de emprego ou não. Por exemplo, Kalecki, ele dizia que a capacidade de autofinanciamento ou o próprio princípio de risco crescente, a expectativa do lucro, o nível de utilização da capacidade produtiva seria mais impactado pelo desemprego do que a liquidez por moeda. O Schumpeter, que falava muito sobre inovação tecnológica, essas duas posições daria mais consistência à análise de decisões de gastos, de decisões de investimentos. Ou seja, há outras explicações que podem ser somadas, né, dentro da preferência pela liquidez da moeda, que daria maior consistência a essa análise total. Ou seja, beleza, não é só sobre a liquidez da moeda, não é só sobre a moeda ser líquida dentro de uma economia, ser valorizada que vai impactar, mas também a capacidade de se financiar, a questão do risco, a expectativa de lucro, utilização da capacidade produtiva, que é o pleno emprego dos fatores de produção, inovação tecnológica, impacta muito também no auxílio da geração de produção e ter a geração de empregos, né? Então, se a gente acumular ideias e teorias com a posição de Keynes, dá mais consistência a essa ideia. E entre tais explicações, a preferência pela liquidez não teria espaço garantido. O debate dessa questão de teoria pura é pré-requisito para uma aplicação teórica
na interpretação de um caso datado e localizado historicamente. Então, essas explicações podem ser bases para estudos de caso, certo? Em diferentes períodos de tempo, em situações, porque a gente sabe, se a gente for pensar lá em 1920, como que seria o impacto de um autofinanciamento com o princípio de risco e inovação tecnológica. E esses impactos que estão sendo gerados hoje em 2020, lógico, juntamente com a preferência pela liquidez. Então, a gente tem que pensar também nesse período de tempo, em diferentes situações, em diferentes regiões, tudo isso impacta. Então, no caso, vejamos a polêmica sobre o desemprego é temporário ou permanente. O aumento do desemprego é visto por alguns analistas de mercado como resultado de uma política de juros de curto prazo recessiva. Por essa explicação, aumenta-se o prêmio para renunciar à liquidez e o desemprego, que teoricamente seriam causados pela preferência de liquidez. Então, há outros pontos de vista e outras situações em que para que gere o pleno emprego ou que a preferência de liquidez impactaria nesse ponto. E enfatizando o princípio da demanda efetiva, o argumento de outros analistas, seria que o aumento do desemprego é, antes de tudo, fruto de mudanças na estrutura das empresas e do investimento em tecnologia direcionado pela informática e automação. Notem que cada autor e que cada analista vê de um ponto de vista diferente, certo? De que isso vai ser impactado. Nós vemos aqui que a demanda efetiva, nesse ponto de vista, vai ser direcionada basicamente pela tecnologia, como isso é aplicado para a geração de emprego, certo? A reengenharia significa uma ruptura radical com o passado. Postos de trabalho são reformulados ou somem. O corte de gastos com mão de obra tem efeitos microeconômicos extraordinários sobre a produtividade e resultados macroeconômicos desastrosos sobre o desemprego. Ou seja, se você mudar também muito, igual está dizendo aqui em cima, pela tecnologia, em pequenas situações e situações menores, pode gerar um impacto muito grande. Mas no longo prazo, ou do ponto de vista macro, isso pode gerar muito desemprego, certo? Porque hoje a gente sabe que nem todas as pessoas estão qualificadas para esse aumento, para essa reestruturação. Então, isso acaba atrapalhando um pouco no ponto de vista de macroeconômico, sobre o ponto de vista de alguns analistas. Então, o chamado desemprego tecnológico, que é gerado por essas situações, ele está relacionado ao impulso de gastos poupadores de mão de obra, e não à preferência por liquidez. Ou seja, eles estão poupando mão de obra e não estão direcionados para a moeda, ou seja, porque eles terão que investir. Então, não seria diretamente o impacto pela liquidez, e sim pela poupação de mão de obra. Então, note que diversas situações podem gerar o desemprego não apenas pela preferência de liquidez, ou simplesmente há liquidez dentro da economia e mesmo assim pode gerar o desemprego, dependendo do ponto de vista e dependendo da situação aplicada também, certo? Voltando aqui com vocês. Então, o que a gente pode perceber é que a preferência pela liquidez, ela foi um ponto de partida para que gere o desemprego. Por quê? Porque se a moeda não está valorizada, eu vou ter poucos investimentos e, por consequência, o consumo vai ser menor. Mas note que, com o passar do tempo, a gente precisa de outras situações, de outras teorias, para tornar essa realidade mais plausível que realmente aconteça e que, em outras situações, a preferência pela liquidez em si acaba nem impactando diretamente no desemprego. Ou seja, outras situações geram desemprego, como a gente citou agora o exemplo da tecnologia, acaba gerando desemprego no ponto de vista macro, porque há preferência por liquidez, há o investimento, mas há uma poupa-se mão de obra. Então, precisa-se de uma mão de obra mais qualificada, de uma mão de obra que conheça mais esse tipo de trabalho, para que gere cada vez mais moeda. Certo, pessoal? Não se esqueçam de fazer as atividades. Caso vocês não puderem ter assistido a aula, também manda um resuminho para eu contar a presença de vocês. Dúvidas, questionamentos, me mandem, me procurem, que a gente vai discutindo sobre o tema, certo? Então, boa noite, muito obrigada e até a próxima aula.